Capítulo 5. Individuação. O mito junguiano para a nossa época. A experiência da passagem do meio não é diferente de acordar e descobrir que estamos sozinhos, balançando num navio, sem nenhum porto à vista. Nossas únicas opções são voltar a dormir, pular do navio ou agarrar o leme e seguir viagem. No momento da decisão, a grande aventura da alma nunca está mais clara. Ao agarrarmos o leme, assumimos a responsabilidade pela jornada, por mais assustadora que ela possa ser, por mais solitária ou injusta que possa parecer. Quando não agarramos o leme, permanecemos presos na primeira idade adulta, presos nas aversões neuróticas que constituem nossa personalidade atuante e, por conseguinte, a separação de nós mesmos. Em nenhum ponto vivemos mais honestamente ou com mais integridade do que quando rodeados pelos outros, mas sabendo que estamos sozinhos. A jornada da alma acena e dizemos sim a tudo. É aí que, como diz uma das personagens de uma peça de Christopher Fry, as questões se tornaram do tamanho da alma graças a Deus. Jung escreve em sua autobiografia: Vi frequentemente as pessoas ficarem neuróticas quando se contentam com respostas inadequadas ou erradas às questões da vida. Elas buscam posição, casamento, reputação, sucesso exterior ou dinheiro e permanecem infelizes e neuróticas mesmo quando conseguem o que estavam procurando. Essas pessoas estão geralmente confinadas dentro de um horizonte espiritual excessivamente estreito. Sua vida não possui conteúdo suficiente, significado suficiente, quando lhe é permitido se desenvolver e adquirir uma personalidade mais ampla. A neurose geralmente desaparece. A ideia de Jung é fundamental, pois todos nós vivemos uma vida comprimida dentro dos estreitos limites da nossa época, lugar e história pessoal. Para vivermos uma vida mais abundante, somos obrigados a compreender os limites dentro dos quais fomos criados. A premissa implícita da nossa cultura, ou seja, que seríamos felizes através do materialismo, do narcisismo ou do hedonismo, foi claramente a falência. Aqueles que abraçaram esses valores não estão nem felizes nem completos. Não precisamos de verdades não examinadas, e sim de um mito vivo, ou seja, uma estrutura de valor que oriente as energias da alma de forma condizente com a nossa natureza. Embora frequentemente seja útil remexer nos fragmentos do passado em busca de imagens que nos falem como indivíduos, raramente é possível abraçar as mitologias de outro tempo e lugar. Somos obrigados a descobrir a nossa. A necessidade de encontrarmos nosso caminho é óbvia, mas importantes obstáculos se colocam no caminho. Reexaminemos por um instante os sintomas que caracterizam a transição da meia-idade. São eles o tédio, a repetida mudança de emprego ou de parceiro, o uso de drogas ou álcool, pensamentos ou atos autodestrutivos, infidelidade, depressão, ansiedade e crescente compulsividade. Por trás desses sintomas existem duas verdades fundamentais. A primeira é que há uma enorme força que vem de baixo. Sua urgência é sentida como destruidora e causa ansiedade quando reconhecida e depressão quando reprimida. A segunda verdade fundamental é que os antigos padrões que conservaram afastada essa urgência interior se repetem com crescente ansiedade, porém com cada vez menos eficácia. Mudar de emprego ou de parceiro
não muda a maneira como nos sentimos em relação a nós mesmos com o decorrer do tempo. Quando a crescente pressão interior se torna cada vez mais difícil de ser contida pelas antigas estratégias, uma crise de individualidade explode. Não sabemos quem somos, realmente, além dos papéis sociais e dos reflexos psíquicos, e não sabemos o que fazer para reduzir a pressão. Esses sintomas anunciam a necessidade de uma mudança substantiva na vida da pessoa. O sofrimento acelera a consciência e, a partir de uma nova consciência, uma vida nova pode surgir. A tarefa é assustadora, pois precisamos primeiro reconhecer que não existe salvação, nem pais que fazem tudo melhor e nenhuma maneira de voltar a uma época anterior. O si mesmo tentou crescer exaurindo as desgastadas estratégias do ego. A estrutura do ego que nos esforçamos tanto para criar se revela agora insignificante, assustada e sem respostas. Na meia-idade, o si mesmo conduz o conjunto do ego a uma crise a fim de realizar uma correção no curso. Debaixo dos sintomas que caracterizam a passagem do meio está a suposição de que seremos salvos, encontrando e nos ligando a alguém ou a algo no mundo exterior. Para o bem do marujo de meia-idade que está afundando, não existem esses preservadores da vida. Estamos no vagalhão da alma, certamente junto com muitas outras pessoas, mas precisamos nadar com nossas próprias forças. A verdade é simplesmente que aquilo que devemos saber virá de dentro de nós. Se pudermos alinhar a nossa vida com essa verdade, não importa quão difíceis os desgastes do mundo, sentiremos um efeito benéfico, esperança e vida nova. A experiência do início da infância e, posteriormente, da nossa cultura nos alienou de nós mesmos. Só podemos retomar nosso curso restabelecendo a ligação com a nossa verdade interior. Em dezembro de 1945, um camponês árabe encontrou vários manuscritos antigos enterrados em grandes jarros dentro de cavernas. Esses manuscritos parecem ter sido os textos dos gnósticos, os primeiros cristãos que confiavam mais na experiência pessoal e revelada do que nos pronunciamentos oficiais da Igreja. Um desses manuscritos era intitulado O Evangelho segundo Tomé. Segundo se diz, ele contém os ensinamentos secretos de Jesus, e se isso for verdade, eles revelam uma pessoa muito diferente da revelada pelos outros discípulos. Um dos pronunciamentos de Jesus toca exatamente no ponto que precisamos aceitar para que possamos passar por uma transformação na meia-idade. Ele disse: Se trouxeres à tona o que está dentro de ti, o que está dentro de ti te salvará. Se não trouxeres à tona o que está dentro de ti, o que não trouxeres à tona te destruirá. Como o que está dentro de nós foi reprimido, encontramo-nos doentes e auto-alienados. Como o que está dentro de nós recebeu tão pouco apoio, temos grande dificuldade em saber que o que temos buscado todo esse tempo, o caminho certo para nós, já está presente. Embora seja assustador contemplar a grandiosidade da nossa tarefa, também é libertador num sentido supremo saber que temos dentro de nós os recursos necessários e não dependemos de outra pessoa para viver mais plenamente a nossa vida. Como escreveu há quase 2 séculos o poeta romântico Hölderlin, os deuses estão perto, mas é difícil agarrá-los. Contudo, onde o perigo é grande, a libertação fica mais forte. Não é, portanto, uma questão de viver sem o mito, e sim com qual mito, pois somos sempre guiados por imagens
consciente ou inconscientemente. Conscientemente, podemos aderir a um conjunto de crenças e práticas que estão de acordo com os valores coletivos, como a busca da riqueza ou a aceitação das normas do grupo. Mas o preço dessa acomodação é a neurose. Ou então, podemos estar vivendo um falso mito como preciso ser sempre a criança boazinha, evitando a raiva e servindo aos outros. Essa imago orientadora pode estar tão profundamente inconsciente a ponto de termos sempre reagido dessa maneira e dificilmente podermos conceber outra. Nem o conformismo exterior, nem a aquiescência interior apoia a totalidade. Com efeito, repetidamente nos é dito para servirmos o exterior, e quando acontecer a colisão, para continuarmos servindo às expectativas programadas, mais uma vez a estabilidade da sociedade é satisfeita, mas à custa do indivíduo. Em seu discurso à Guild for Pastoral Psychology, em Londres, em 1939, Jung comentou que somos forçados a escolher entre ideologias externas ou neuroses particulares. Somente o caminho da individuação poderia servir como alternativa viável. Isso ainda é verdadeiro. O conceito de individuação representa o mito de Jung para a nossa época, no sentido de conjunto de imagens que guiam as energias da alma. Simplesmente descrita, a individuação é a imposição evolutiva de cada um de nós de nos tornarmos a nós mesmos o mais completamente que formos capazes, dentro dos limites que nos são impostos pela nossa sina. Mais uma vez, a não ser que enfrentemos conscientemente nossa sina, ficaremos presos a ela. Precisamos separar quem somos daquilo que adquirimos, nosso senso do eu, de facto, porém falso. Eu não sou o que me aconteceu, eu sou o que escolhi tornar-me. Precisamos dizer conscientemente essa frase todos os dias, para que possamos nos tornar mais do que prisioneiros da nossa sina. Esse dilema e a necessidade de sermos conscientes foi expresso um tanto jocosamente na autobiografia em 5 capítulos, de autor anônimo. Caminho pela rua. Há um buraco fundo na calçada. Eu caio dentro dele. Estou perdido, estou indefeso. Não é minha culpa. É preciso a eternidade para conseguir sair. Caminho pela mesma rua. Há um buraco fundo na calçada. Finjo que não o vejo. Caio dentro dele de novo. Não consigo acreditar que estou neste mesmo lugar. Mas não é minha culpa. Ainda é preciso um longo tempo para conseguir sair. Caminho pela mesma rua. Há um buraco fundo na calçada. Eu vejo que ele está lá. Ainda caio dentro dele. É um hábito. Mas meus olhos estão abertos. Eu sei onde estou. É minha culpa. Saio imediatamente. Caminho pela mesma rua. Há um buraco fundo na calçada. Dou a volta ao redor dele. Caminho por outra rua. Nunca saberemos com certeza o quão livres ou determinados realmente somos, mas somos obrigados, como nos fazem lembrar os existencialistas, a agir como se fôssemos livres. Esse ato restaura a dignidade e o propósito para a pessoa que, de outro modo, continuaria a sofrer apenas como vítima. Partindo de New York, um piloto que corrija o curso de um 747, apenas em poucos graus, chegará ou à Europa ou à África. Nós também,
mesmo com pequenas correções, podemos realizar enormes mudanças em nossa vida. Para empreendermos esse projeto, não há como escaparmos do compromisso diário de permanecer em contato com o que vem de dentro de nós. Como Jung explicou, o indivíduo possui uma existência inconsciente a priori, mas existe conscientemente apenas na medida em que uma consciência da sua natureza peculiar esteja presente. É necessário um processo consciente de diferenciação ou individuação para trazer a individualidade à consciência, ou seja, para elevá-la acima do estado de identificação com o objeto. A identificação com o objeto a que Jung se refere é inicialmente a nossa identificação com a realidade dos pais e mais tarde com a autoridade dos complexos paterno e materno e com as instituições da sociedade. Enquanto permanecermos basicamente identificados com o mundo exterior, objetivo, estaremos separados da nossa realidade subjetiva. É claro que somos sempre seres sociais, mas somos também seres espirituais com um telos, ou um misterioso propósito individual. Embora permanecendo fiéis aos relacionamentos externos, precisamos nos tornar mais completamente a pessoa que fomos destinados a ser. Com efeito, quando mais diferenciados nos tornarmos como indivíduos, mais fecundos serão nossos relacionamentos. Jung declara: como o indivíduo não é apenas um ser isolado e separado, mas através da sua própria existência pressupõe um relacionamento coletivo. Segue-se que o processo de individuação precisa conduzir a relacionamentos coletivos mais intensos e mais amplos, e não ao isolamento. O paradoxo da individuação é que favorecemos melhor o relacionamento íntimo ao nos tornarmos suficientemente desenvolvidos em nós mesmos para não precisarmos nos alimentar dos outros. Analogamente, somos mais úteis à nossa sociedade sendo indivíduos, contribuindo à dialética necessária para a saúde de qualquer grupo. Cada peça do mosaico social contribui melhor para a riqueza da sua coloração ímpar. Permanecemos socialmente mais úteis quando temos algo especial, nosso eu mais pleno possível, a oferecer. Mais uma vez, Jung. A individuação arranca a pessoa do conformismo pessoal e, consequentemente, da coletividade. Esta é a culpa que a pessoa que passa pelo processo de individuação deixa atrás de si para o mundo. Essa é a culpa que ele precisa se esforçar para redimir. Ele precisa oferecer um resgate em seu lugar, ou seja, ele precisa trazer à tona valores que sejam um substituto equivalente para a sua ausência na esfera pessoal coletiva. Desse modo, a preocupação com a individuação não é narcisista. É a melhor maneira de servir à sociedade e apoiar a individuação de outras pessoas. O mundo não é servido por aqueles que se alienam de si mesmos e dos outros, nem por aqueles que, com sua dor, causam dor nos outros. A individuação, como um conjunto de imagens orientadoras que constituem, ao mesmo tempo, a meta e o processo, é útil à pessoa que, por sua vez, contribui para a cultura. A meta é importante apenas como ideia, escreve Jung. O essencial é a opus, que conduz à meta. Essa é a meta de toda uma vida. Quando agarramos o leme no convés do capitão, mal conhecendo nosso rumo, sabendo apenas que a coisa precisa ser feita, vivemos a grande aventura da alma. No final das contas, é a única jornada que vale a pena empreender. A tarefa da primeira metade da vida
é fortalecermos suficientemente o ego para deixarmos nossos pais e ingressarmos no mundo. Essa força torna-se disponível na segunda metade para a mais ampla jornada da alma. O eixo então se desloca do sentido ego-mundo para o ego-si mesmo, e o mistério da vida desabrocha de maneiras sempre renovadas. Não se trata de uma negação da nossa realidade social, e sim de um restabelecimento do caráter essencialmente religioso da nossa vida. Por conseguinte, Jung sugeriu que precisamos indagar de uma pessoa se ela está ou não ligada a algo infinito. Esta é a poderosa pergunta da sua vida. Se compreendermos e sentirmos que nesta vida já temos um vínculo com o infinito, nossos desejos e nossas atitudes sofrem uma transformação. Numa análise final, só valemos alguma coisa por causa do essencial que personificamos, e se não personificarmos isso, a vida será desperdiçada. A capacidade de enfrentar, num relacionamento, aquilo que é maior do que o nosso ego, significa ser informado e transformado por isso. Os sacerdotes inscreveram a seguinte advertência na entrada do templo de Apolo em Delfos: Conhece-te a ti mesmo. De acordo com um antigo texto, a entrada da câmara interior tinha a seguinte inscrição colateral: Tu és. Essas exortações captam bem a dialética individual. Precisamos nos conhecer mais plenamente e nos conhecer no contexto do mistério maior. Até o próximo capítulo, meus irmãos e irmãs, que será o 6, Sozinho em Alto Mar. Bons estudos. Não esqueçam de curtir e deixarem um comentário de apoio se assim gostarem. Namastê.